Alô amigos, beleza? Tudo certo? Estamos voltando aqui na Threads para falar da escalação do Furacão para encarar a equipe do Atlético. Bola rolar hoje às 7 horas da noite, informação exclusiva e em primeira mão. Demos no Arena, reforçamos agora no vídeo. Furacão escalado com o Santos goleiro, Benavides, o Carlos Ceran, o Juan Felipe Aguirre, o Arthur Dias e o Lucas Esquivel como um quinteto defensivo, Patrick, Isapelli, 2 volantes, Luiz Fernando, Kevin Viveiros e o Dudu, o trio de ataque da equipe do Furacão para encarar o Atlético em São João del Rei. Alguns pontos sobre isso, tá? Primeira coisa, quinteto mantido da última partida. O Odair, um cara que mexe tanto no time, que repete escalações muito pouco. Na verdade, não repetiu nenhuma vez a escalação no geral. Manter o quinteto defensivo é algo interessante. É algo que mostra que, pelo menos, avaliou que encontrou uma possibilidade por ali. É legal ver o Benavides e o Esquivel mantidos como 2 alas, caras que fizeram funções de zagueiro recentemente e foram muito bem na partida contra o Vila Nova. São protagonistas desse time, são jogadores de muita qualidade que ajudam demais na articulação e na armação da jogada. O Teran e o Arthur Dias podem até ajudar na função dos volantes, porque tem conseguido saltar essa marcação, tem conseguido pegar os meio-campistas do adversário e tem feito esse trabalho muito bem. E o Teran, inclusive, me agrada muito porque é um jogador que tem qualidade e mobilidade mais do que eu esperava. Ele não é um cara que eu esperava ser tão móvel quanto ele é. É um jogador com explosão física, um cara que consegue mudar de direção de maneira rápida, tem uma velocidade muito interessante. Esperava ser mais lento, tá? Até pela questão das lesões, pela questão de ritmo de jogo. Então me agrada muito nesse sentido. O Arthur também nesse sentido. Muito móvel, muito qualificado para construir jogada. Acho que o Odair passa a encontrar um cenário. Pela primeira vez ele usou esse trio na partida contra o Vila Nova, com Teran, Aguirre e Arthur Dias. E acho que ele tende, caso não perca nenhum jogador por lesão ou por suspensão, tende a continuar usando esse trio. O Patrick volta à volância na vaga do Dudu, que vai jogar mais à frente, né? A gente falou muito falou muito sobre isso no Arena, e eu não sei, cara. Não é que o Patrick tá jogando mal. O Patrick não tá jogando mal, tá? O Patrick tem desempenhado até de maneira interessante, tem cumprido a sua função. E dado que é uma lacuna enorme nesse elenco do Atlético, a questão da volância, é impossível você questionar tanto assim. Não é um absurdo nenhum você ter o Patrick como titular. Agora, com o que o Dudu mostra contra o Vila Nova, eu acho que ele conseguiu mostrar o suficiente para ser considerado a repetição para ele jogar de volante. O Odair falou que estava muito preocupado com isso na entrevista coletiva, como se sairiam Dudu e Isapelli defensivamente falando. Eu não consigo ver tanta diferença entre o Patrick e o Dudu defensivamente. Acho que entregam um papel mais ou menos parecido e que o Dudu ainda consegue cobrir um pouco mais de espaço, consegue saltar melhor para fazer essa marcação-pressão. O Patrick já é um cara mais pesado, já tem mais dificuldade de aceleração e etc. Então acho que o Dudu seria uma peça mais interessante para ser volante, apesar desse problema na teoria de marcação, de recomposição. Então eu não consigo entender. Ele fala que os caras passaram no teste, eu entendo o receio do Odair. E acho que o Patrick é um cara que controla melhor o tempo do jogo do que o Dudu. Mas acho que o Atlético perde ofensivamente muita coisa quando opta por ter o Patrick e não ter o Dudu como esse volante ao lado do Bruno Isapelli. Claro que é muito ofensivo, mas ter o Patrick como volante também é. O Patrick era ponta esquerda, gente, nos últimos anos da carreira dele. Então eu não consigo avaliar como uma escolha certa. Eu só consigo entender. E entender é compreensível, né? Você ter o Patrick como esse volante, principalmente nessa situação ruim que vive o meio-campo, em questão de peças mesmo, né? O Elan Ricardo chega e vai jogar a Taça FPF. O Felipinho é o reserva da equipe e não tem desempenhado para ser titular. O Raul é um jogador que é muito questionado justamente ao longo de toda a temporada. Então não tem muito como questionar. Você ter o Patrick como esse titular na função nesse momento, apesar do Dudu, pelo menos na minha visão, ser um cara de mais qualidade, ser um cara que entrega um pouco mais. Mais à frente, o próprio Dudu vai jogar por esse lado esquerdo do campo. E aí é em questão da gente entender. Fez a função contra o Corinthians, fez a função também contra a equipe da Chapecoense. Jogos em que o Atlético tinha muito pouco da bola e tentava muito transicionar. Não foi bem nesses jogos, mas acho que a bola passou muito pouco por ele também. E acho que com o Atlético mais com a bola, talvez faça mais sentido e consiga envolver um pouco mais do Dudu nesse momento pelo lado esquerdo do campo. Foi assim também contra o Atlético Goianiense, não sei se você lembra. Foi um cara que entra nessa função e consegue dar muita dinâmica, consegue dar muita qualidade, consegue dar velocidade na combinação curta de passes. Acho que é um jogador que tende, se o Atlético tiver a bola, a fazer uma boa partida. Assim como o Luiz Fernando. Só que assim, o Luiz Fernando me coloca uma situação interessante. Porque o Luiz Fernando me indica que o Atlético vai jogar também na transição. E talvez pensando mais em transicionar e atacar rápido do que ter a bola. Acho que o Luiz Fernando é sim um cara que tem qualidade para armar jogada. E mostrou muito disso no começo da temporada. Mas
ele não é o Leozinho. O Leozinho é um cara que é muito diferente no entrelinha. É um jogador que encontra muitas alternativas. Um cara que tem o drible curto, tem a combinação curta, o passe curto. Aproveita muito da base que ele tem, que é o futsal. E vai muito bem nisso. O Luiz nem tanto, né, quanto ele. E talvez seja por controle de carga, mas acho que é uma escolha técnica. E você sacar o Leozinho, um cara associativo, pra colocar o Luiz Fernando, um jogador de ataque a espaço e finalização de jogada, acho que diz muito e acho que é a escalação, a mudança, a escolha que mais fala sobre a postura que o Atlético visa ter nessa partida. Por ter o Luiz Fernando, imagino que seja um Atlético de mais transição, de mais velocidade. Não exatamente o Atlético só da bola longa, que foi contra a Chapecoense, mas de mais velocidade na transição para tentar atacar as costas do Atlético, que na Série B tem um nível de posse de bola parecido com o do Atlético. É muito parecido o índice, é 50% para o Atlético e 51% de média para o Atlético ou algo assim. Então é um time que gosta de ter a bola, que gosta de propor o jogo também, fez isso na Arena da Baixada. Então é questão de entender como é o melhor caminho, e talvez o melhor caminho seja mesmo atacar as costas da zaga do Atlético, que vai se expor um pouquinho, né? E aí o retorno do Viveiros é espetacular. O Viveiros é um jogador muito diferente desse time do Atlético, traz muitas valências, velocidade, explosão, mantém toda a jogada viva, né? Tem feito gols, é o artilheiro da equipe na temporada, mesmo que ele tenha chego há muito pouco tempo. Então é muito interessante tudo isso, tá? Acho que é um Viveiros que chega para ser titular. É sentida a falta dele, apesar do Peixoto ter feito gol, mas é sentida a falta dele contra a equipe do Vila Nova, e acho que nesse Atlético que planeja transicionar, ou que pelo menos a gente projeta que planeja transicionar, o Viveiros pode ser uma peça muito importante e muito interessante. Enfim, escalação do Furacão definida: Santos goleiro, Benavides, Teran, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel, Patrick, Isapelli, Luiz Fernando, Viveiros e Dudu. Este é o Furacão para encarar o Atlético hoje, 19 horas, 7 horas da noite, a partir das 3h30 da tarde. A gente está ao vivo aqui na Tretes com a Taça FPF. A gente vai fazer essa transição na mesma live, a mesma transmissão, né? Depois da Taça FPF, com o pré-jogo a partir das 6 horas da tarde para Atlético e Atlético. Às 7 horas a bola rola com a narração do Romão, a reportagem que estarei fazendo e os comentários de Mido Souza e André Fontana. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima e valeu.